Antes de ser o maior espadachim do mundo, antes de cruzar os mares em um caixão, Drácula Mihawk já foi muito mais do que um lobo solitário. Ele vestiu a armadura de um cavaleiro sagrado. Carregava em seu sangue o nome da família Nerona, a mesma linhagem de Imo, o soberano oculto que governa as sombras do mundo. E empunhou uma das 12 lâminas supremas, não por sorte, mas por ser um herdeiro legítimo. Hoje chegou a hora de descobrir o passado enterrado de Drácula Mihawk e entender por que seus olhos refletem os mesmos segredos de Imo. Hoje vamos falar sobre o Cavaleiro Caído da família Nerona. Mas antes, você deve pegar a sua lâmina suprema e cortar o botão do like e o botão de se inscrever no canal para você continuar navegando pelo universo de One Piece aqui com a gente e ajudar a gente a alcançar a marca de 900 mil seguidores. Os olhos de Mihawk, uma janela para o trono do mundo. Entre todos os personagens de One Piece, poucos carregam um olhar tão marcante quanto o de Drácula Mihawk. Seus olhos dourados no anime, afiados como lâminas, são imediatamente reconhecíveis. Mas o que muitos ignoram é que eles não são únicos. Em Imo, a figura mais enigmática do mundo, vemos exatamente o mesmo padrão ocular. Na verdade, poucos fãs de One Piece sabem que os olhos de gavião do Mihawk nunca foram exatamente amarelos. Diferente dos olhos amarelos que aparecem no anime, os olhos de Mihawk no mangá são vermelhos, o que deixa a semelhança com os olhos de Imo ainda mais evidente. Quando Imo surgiu no mangá pela primeira vez, não sabíamos a cor de seus olhos, mas depois da publicação do mangá colorido oficial e a versão do anime, ambos confirmaram que os olhos de Imo não apenas possuem um padrão, mas também uma coloração vermelha igual à de Mihawk. Essa semelhança levanta uma pergunta que quase ninguém ousa fazer: por que dois dos indivíduos mais reservados e poderosos da história dividem os exatos mesmos olhos? A hipótese mais sólida aponta para a linhagem. Os olhos podem ser mais do que um traço físico, podem ser um sinal de sangue. Se Mihawk realmente pertence à família Nerona, a mesma de Imo, isso não apenas explica a semelhança, mas sugere que Mihawk não é um simples espadachim solitário. Ele carrega herança direta de uma das famílias fundadoras do governo mundial. E essa conexão muda tudo. Torna os olhos de Mihawk mais do que um símbolo de frieza ou ameaça. Eles se tornam pistas de um passado cuidadosamente apagado. Uma herança que ele talvez tenha rejeitado ou que esteja à espera do momento certo para ser reivindicada. Claro, existem outros indivíduos com olhos diferenciados em One Piece que não necessariamente representam algo de especial, afinal esse elemento de poderes oculares não é tão presente assim no universo de One Piece. Mas esse é um caso que vale a nossa atenção não só pela clara semelhança visual, mas por uma série de correlações que a gente vai explorar agora. Yoro, a lâmina negra que carrega um segredo ancestral. Entre as 12 espadas de grau supremo, a Yoro se destaca sobre todas elas, não apenas pelo visual, uma imensa cruz negra cravada com detalhes dourados, mas porque está nas mãos de alguém que nunca fez parte de um império, de uma marinha ou de um bando pirata. Drácula Mihawk é um nome solitário, mas sua espada não. O que quase ninguém se pergunta é como Mihawk conseguiu a Yoro. Essas espadas não são simplesmente vendidas por aí, herdadas casualmente ou deixadas no fundo do mar. Elas têm história, sangue e legado. Pouco se sabe sobre o passado de Mihawk, mas sabemos que ele esteve presente na execução de Gold Roger durante o capítulo 0 do mangá de One Piece. Esse capítulo, escrito e desenhado pelo Oda, conta o início da Era dos Piratas e nele podemos ver os piratas que se tornariam os futuros Chichibukais a serviço do governo, incluindo um jovem Drácula Mihawk. Porém, um detalhe ocultado pelo Oda é a presença ou a ausência da espada Yoro no enquadramento da cena. Oda parece ter propositalmente ocultado esse detalhe para que não soubéssemos se o jovem Mihawk, na época com 17 anos de idade, já possuía a sua lâmina Yoro ou não. Podemos ver ele portando apenas a sua pequena lâmina de bolso que ele usa como um colar, mas nenhuma dica sobre a sua lâmina suprema. Curiosamente, a versão animada do capítulo 0, intitulado de Episódio 0 e lançado no mesmo ano de 2009, expande o enquadramento da cena e nela podemos ver Mihawk sem a sua lâmina suprema. Não sabemos se isso foi uma decisão única e exclusiva da Toei de não inserir a espada ou se a cena no anime teve dedo do Oda. Mas isso pouco importa pelo seguinte motivo. Mais de 10 anos depois, a execução do Roger foi reanimada durante o flashback de Kozuki Oden e nessa nova adaptação podemos ver o mesmo jovem Mihawk portando a sua lâmina Yoro.
Então temos aqui 3 opções. A imagem do mangá, que não deixa claro se Mihawk já possuía a Yoro, a imagem do anime de 2009, que afirma que Mihawk não possuía a Yoro, e a imagem do anime em 2021, que afirma que Mihawk já possuía a Yoro. Em tese, a gente sempre deve optar por acreditar mais no mangá, mas eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida para a última adaptação dessa cena no anime. Talvez a Toei tenha consultado Oda para que esse detalhe pudesse ser finalmente esclarecido e não confundisse mais os leitores. A única dúvida que ainda permanece é se aquela já era uma lâmina negra ou não. Mas considerando que estamos falando de um jovem Mihawk ainda no começo da sua jornada, o mais provável é que ele ainda não tivesse concluído o processo de tornar a sua lâmina negra. Mas independente desse detalhe, levando em conta que o jovem Mihawk parece ter herdado uma espada e tanto, uma das teorias mais fortes é que a Yoro pertenceu à própria família Nerona, a mesma de Imo. Quando o Rei Cobra se portou diante da presença de Imo, ele afirmou que um dos 20 reis que estabeleceram o governo mundial há 800 anos se chamava Imo Nerona. Ou seja, Mihawk seria um nobre mundial, faria parte de uma das 20 famílias fundadoras do governo mundial e é a exata mesma família da figura que hoje se senta no trono vazio. Essa espada, portanto, seria uma relíquia passada entre gerações, forjada em eras anteriores ao governo mundial, talvez até na época do século perdido. Se isso for verdade, Mihawk não simplesmente obteve a espada, ele a recebeu como um herdeiro legítimo, talvez até como alguém que destronou o antigo portador. E a possibilidade de Mihawk ser um nobre mundial combina perfeitamente com toda a imagem que o personagem sempre passou na série, alguém que se porta com classe e a beleza de alguém da realeza. Outro ponto, Yoro é uma das poucas espadas já transformadas em lâmina negra, um feito que, segundo o próprio Oda, só acontece quando o usuário fortalece a lâmina ao longo de incontáveis batalhas. Isso não é algo que um simples espadachim consegue. Existe a possibilidade de Mihawk já ter herdado a sua espada como uma lâmina negra, mas convenhamos que isso tiraria muito do mérito do Mihawk como o atual espadachim mais forte do mundo. Mesmo que Mihawk tenha herdado uma espada renomada como herança da sua família, é esperado que ele tenha algum mérito em torná-la uma lâmina negra e, consequentemente, numa lâmina de grau supremo. Isso reforça a ideia de que Mihawk teve tempo, poder e propósito para transformar a Yoro no que ela é hoje, uma arma que rivaliza com qualquer poder em One Piece. O Cavaleiro Sagrado que abandonou o trono. Se Mihawk realmente descende da família Nerona, a mesma de Imo, isso o colocaria em uma posição de privilégio absoluto dentro da estrutura do governo mundial. E nesse contexto, a ideia de que ele tenha sido um cavaleiro sagrado deixa de ser um exagero e passa a fazer total sentido. Os cavaleiros sagrados não são apenas guerreiros de elite, são executores diretos da vontade celestial. Estão acima da marinha, acima dos almirantes e respondem apenas ao trono. Um trono que Mihawk talvez conheça mais do que demonstra. Sua frieza, postura ereta, o desprezo por conflitos banais, tudo aponta para alguém que já esteve acima da guerra, mas que se afastou por algo maior. Se Mihawk realmente foi um cavaleiro sagrado, então a sua saída não foi casual. A teoria mais forte é que Mihawk descobriu algo sobre Imo, sobre o verdadeiro papel da família Nerona ou sobre os crimes enterrados no século perdido. E ao descobrir, optou por cortar os laços. Em vez de servir ao trono, preferiu vagar sozinho, longe da influência de qualquer poder central. Mas ele não saiu de mãos vazias. Levou consigo a Yoro, possivelmente uma arma sagrada da família, e manteve o nome Drácula, que pode ter sido dado ou adotado para esconder sua real identidade. Afinal, quantos Mihawks existem no mundo? O governo mundial nunca o declarou como inimigo e isso não é uma coincidência. Talvez temam o que ele sabe, talvez saibam que se o provocarem, ele pode escolher lutar e nesse dia, poucos indivíduos no mundo seriam capazes de contê-lo. O único cavaleiro sagrado que resistiu ao controle de Imo. Durante o arco de Elbaf, descobrimos que os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados possuem parte dos seus poderes concedidos por Imo, podendo ser revogados aparentemente a qualquer momento. Essa concessão de poderes também parece permitir com que Imo exerça um controle absoluto e direto sobre seus corpos, como demonstrou fazer ao possuir o corpo da Cavaleira Sagrada Gunko. Então, como combater um poder como esse?
Scopper-Gaban demonstrou que, através de um haki do Conquistador poderoso, é possível atrasar a regeneração dos Cavaleiros Sagrados. E Joy Boy demonstrou, através do seu próprio haki do Conquistador, ser possível até mesmo negar os poderes míticos dos Gorosei. Então tudo aponta para uma única resposta: haki do Conquistador. O tipo de haki que mais representa a força de vontade, a ambição, a força de espírito de um ser vivo. E Mihawk, tendo a ambição de alguém que conquistou o título de espadachim mais forte do mundo, certamente possui esse poder. E talvez num nível que nem mesmo Imu-sama foi capaz de controlá-lo. Mihawk, Shanks e Shamrock, a guerra entre linhagens. Muito se fala da rivalidade entre Mihawk e Shanks, os dois maiores espadachins da era passada. Mas e se essa rivalidade for apenas a ponta de algo maior? Algo que envolve famílias nobres, conflitos internos e traições entre os próprios dragões celestiais. Drácula e Mihawk, com os olhos iguais aos de Imo e possível descendente da família Nerona. Shanks, confirmado como parte da família Figureland, uma das linhagens mais influentes do governo mundial, e agora Shamrock, um cavaleiro sagrado reconhecido como irmão de Shanks. 3 nomes, 3 caminhos distintos, mas com um ponto em comum: todos eles têm laços diretos com o topo do mundo. A rivalidade entre Mihawk e Shanks nunca foi só por duelo, nunca foi apenas quem é o mais habilidoso. Sempre houve algo mais contido ali: respeito, mas também tensão. O tipo de tensão que só existe entre 2 homens que conhecem os segredos um do outro. Shanks voltou a Marijoa em determinado ponto da sua história, provavelmente após a morte do seu ex-capitão Roger, a fim de retomar os laços com a sua família de sangue. Mas como sabemos, essa tentativa durou pouco. No fim, foi Shamrock quem ficou. Shamrock é hoje um dos Cavaleiros Sagrados e, ao que tudo indica, alinhado com a vontade de Imo. Se Mihawk realmente foi um Cavaleiro Sagrado antes, então a rivalidade real talvez nem seja com Shanks, mas sim com Shamrock. Imagine 2 guerreiros formados dentro da mesma casta de elite, um escolhe o exílio, o outro a lealdade. Mihawk carrega a Yoro, símbolo de uma linhagem que pode ter sido rival da Figureland. Shamrock, por sua vez, representa a continuidade do poder dentro do sistema. Já os lendários duelos entre Mihawk e Shanks sempre foram cercados de mistério. Nenhum foi mostrado e poucos detalhes foram revelados. Mas a ausência de contexto pode ser a maior pista de todas. Se ambos possuem raízes em famílias nobres ligadas ao governo mundial, é plausível que seus primeiros confrontos não tenham acontecido nos mares, mas dentro da Terra Sagrada de Marijoa, ainda durante sua formação como possíveis sucessores ou agentes do alto escalão. Treinamentos que começaram como rivalidade interna podem ter se intensificado com o tempo até que um escolheu a rebeldia, no caso o Shanks, e o outro o exílio, no caso o Mihawk. É possível até mesmo que Shanks, com seu espírito aventureiro, tenha inspirado Mihawk a seguir o caminho da pirataria, e a partir daí, seus reencontros passaram a ser como piratas. Zoro e Mihawk, um duelo que já aconteceu no passado. Além da rivalidade entre Shanks e Mihawk, existe uma outra ainda mais importante pra gente. A rivalidade entre Zoro e Mihawk é uma das mais emblemáticas da série. Mas o que parece ser apenas o sonho de um espadachim tentando superar o seu mestre pode ser, na verdade, o reflexo de um duelo muito mais antigo. Isso porque Zoro carrega o sangue da família Shimotsuki e com isso é descendente direto de Ryuma, o lendário espadachim de Wano, conhecido como o Deus da Espada. Já Mihawk, segundo o próprio Oda, é inspirado em Cyrano, do mangá Monsters, o espadachim orgulhoso e enigmático que tentou derrotar Ryuma no passado. Em Monsters, o one-shot escrito por Eiichiro Oda antes de One Piece, somos apresentados a Ryuma, um espadachim errante que carrega um forte senso de justiça, e a Cyrano, um espadachim famoso, arrogante e farsante, que manipula a opinião pública para parecer um herói. Quando ambos se encontram, Cyrano tenta tomar os créditos por derrotar um dragão que ameaça a cidade, mas Ryuma o desmascara e o enfrenta em um duelo direto. Ryuma vence com facilidade, provando que a verdadeira força não depende de fama e sim de caráter e convicção. Essa dinâmica entre o guerreiro puro e o espadachim vaidoso ressurge agora em One Piece, com Zoro no papel do herdeiro do espírito de Ryuma e Mihawk assumindo a posição simbólica de Cyrano. Não como farsante, pelo menos até onde sabemos, né? Mas como aquele que detém o título, a fama e o poder.
E o interessante é que, ao contrário de Cyrano, Mihawk não despreza Zoro. Mihawk reconheceu o potencial de Zoro desde o início e aceitou treiná-lo 2 anos atrás. O reencontro desses arquétipos, séculos depois, transforma essa atual rivalidade em algo muito maior do que uma promessa feita no Baratie. É quase como se os dois estivessem revivendo um ciclo, uma disputa que atravessa gerações. Mihawk representa o orgulho, o domínio absoluto da técnica e o homem que já chegou ao topo. Já Zoro representa a vontade e a fúria que ainda está sendo forjada. Ambos, assim como Ryuma e Cyrano, estão em rota de colisão porque seus caminhos foram moldados para se cruzar. Será a conclusão de um duelo que começou séculos atrás. O isolamento de Mihawk e o momento da verdade. Em um mundo onde alianças definem sobrevivência, Mihawk escolheu o oposto. Nunca se aliou a um Yonkou, nunca se uniu à marinha, nunca montou a sua própria tripulação. Ele passou boa parte da sua vida navegando sozinho, morando sozinho e lutando sozinho. Mas talvez isso não seja mero orgulho, mas sim estratégia. Se Mihawk realmente fez parte do topo da hierarquia mundial e depois se afastou, esse isolamento não é aleatório. Distância é proteção, contra o governo mundial e contra quem poderia usá-lo como peça em um jogo maior. Mesmo Shanks, com quem Mihawk já duelou diversas vezes, não conseguiu trazê-lo para perto. E quando a guerra de Marineford eclodiu, Mihawk apareceu, mas não escolheu lado, apenas foi testar a sua lâmina como se estivesse analisando aquele tabuleiro. Essa neutralidade absoluta esconde uma coisa: Mihawk pode estar esperando, observando o mundo ruir até que chegue o momento certo de agir. Sua ilha-castelo é uma base posicionada estrategicamente no Calm Belt, e quando perguntado sobre seus próprios objetivos, Mihawk nunca responde, porque talvez o verdadeiro objetivo de Mihawk seja apenas o acerto de contas final com aquilo que ele abandonou. O mundo está em guerra e o trono está ameaçado. Quando os segredos de Imo vierem à tona, Mihawk pode ser um dos únicos que já sabia a verdade. Além disso, existe ainda a possibilidade de que o grande duelo final entre Zoro e Mihawk não aconteça no mar, mas sim na Terra Sagrada de Marijoa, não por acaso, mas como o ponto culminante de todas as histórias que o cercam. Se Mihawk realmente foi um cavaleiro sagrado ou pertence à linhagem Nerona, como sugerem os seus olhos e sua conexão com a espada Yoro, faz sentido que ele retorne àquela terra no momento em que o governo mundial começar a ruir. Ao mesmo tempo, Zoro, como braço direito de Luffy, inevitavelmente será arrastado para a linha de frente contra Imo. Nesse cenário, o confronto entre mestre e discípulo seria parte da guerra pela libertação do mundo. O duelo entre os dois se tornaria simbólico. Zoro, descendente de Ryuma, invadindo o coração do governo mundial para desafiar aquele que carrega o legado das famílias do topo. E quando a espada de Wano for erguida contra a lâmina negra da elite celestial, o que estará em jogo será muito mais do que o título de maior espadachim do mundo. Será o próprio significado da justiça e da liberdade. Ficou até o final e gostou do vídeo, galera? Fazia tempo em que eu queria lançar essa pedrada do Mihawk como um cavaleiro sagrado e eu acho que o texto ficou bem legal e bem convincente. Então, deixa o feedback de vocês aqui embaixo dizendo se vocês gostaram dessa teoria. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal clicando nos que vão aparecer na tela agora pra vocês, beleza? Até a próxima, tchau!